não consegui estar aqui nessa atividade, mas estou de volta, né? E dessa vez já era assim uma ideia de trabalhar, pensar a melancolia. Penso que é uma estrutura, é algo que chega até a nossa escuta, né? Sempre pela clínica, atravessa a clínica mesmo, tanto na escuta de uma estrutura neurótica, como e do que a gente vai falar aqui mais um pouco, da estrutura psicótica, né? Já escutei uma vez, lembrando aqui, uma vez um relato, né, de um usuário psicótico. Uma vez ali, eu vi ele se olhando no espelho, e eu cheguei no serviço do lado dele, fiquei olhando ele ali no espelho, ele se analisando, assim, ali aquele jogo de espelho mesmo, e ele falou assim: eu fico muito bonito triste. E aquilo mexeu mesmo, a fisionomia dele estava de fato ali entristecida, mas de alguma forma se reconhecendo assim nessa beleza da tristeza, né? Então isso me fez pensar em melancolia, e eu não podia deixar de ter essa conversa, de chamar a Yumina para isso, porque foi pensando sobre psicose lá na escola, numa atividade, que a Yumina trouxe essa frase do Lacan, que estava na divulgação, né, que o psicótico carrega o objeto A no bolso. E no discurso que ele faz, né, no pequeno discurso aos psiquiatras, né? E eu sempre também, por algum motivo, associei essa frase em específico à melancolia. Até a primeira vez que eu levei um texto, né, para me apresentar para a escola, acabou chegando nisso também. E como foi a Yumina que começou tudo isso com essa frase também, enfim, e a gente faz parte do cartel, trabalha junto no cartel As Psicoses, e, enfim, foi essa estimada convidada aí, que é membro da escola, pós-graduada em psicanálise e saúde mental, e já agradeço ter aceitado esse convite, né, Yumina? Eu que agradeço que você fez esse convite para mim. Quando você me chamou, eu achei que ainda não dava tempo de preparar alguma coisa, de pesquisar alguma coisa para estar dividindo com todo mundo. Enfim, adorei o convite, adoro trabalhar com você no nosso cartel. E aí, eu conversando com a Tereza, ela deu uma dica que foi muito boa, que foi o livro O Discurso do Melancólico, da Marie-Claude Lombot, que me ajudou muito a iniciar essas pesquisas, porque eu nunca tinha me proposto a estudar a melancolia. Então, foi um super desafio que você fez e que eu adorei, porque eu percebi que nas minhas supervisões, os casos clínicos que eu escutava, a minha escuta clínica das neuroses, tinha sempre eu sempre me via falando alguma coisa assim: mas me parece que esse sujeito tem um traço melancólico, tem uma certa melancolia ali. Sempre foi algo que eu escutava na fala, dentro do consultório, mas que eu falava da melancolia, desse traço, dessa coisa melancólica, sem o menor compromisso conceitual, ou sem, de fato, ter empreendido alguma pesquisa sobre isso. E aí, nessa pesquisa, eu comecei por isso, tentando distinguir o que seria esse traço melancólico, essa coisa que eu chamava sem muito rigor teórico, do que seria exatamente a melancolia, que é o que você pretende estar trabalhando hoje. Então, foi bem legal, assim, ir percorrendo esse caminho. E nós vamos conversar aqui bastante. Então, você fala de traço melancólico, né? E já foi até uma conversa aqui dessa atividade mesmo sobre traço, né? Sobre traçunário. E assim,
eu acabei recorrendo, fui ler, né? Não tinha lido ainda, mas li para isso, me preparando, Luto e Melancolia do Freud mesmo, né? E aí eu fui me deparando cada vez mais que, na verdade, aquele texto, o Luto e Melancolia, ele passa o texto todo já falando de uma conceituação do que o Lacan viria chamar depois do objeto A. Ele fala muito texto mesmo desse investimento num objeto amoroso, são as descrições que ele usa muito para falar desse objeto, que tem traços inconscientes, então desses traços mesmos, né? E que, portanto, não se sabe que objeto é esse também, né? Então, assim, isso ali, durante todo o texto de Luto e Melancolia, veio, de alguma forma, me remetendo a isso, e aquela frase de que o psicótico carrega o objeto A no seu bolso. E podendo fazer essa articulação, né? E muito desse traço mesmo, se for desse traço melancólico, né? O Freud, ele vai falar que das afecções, né, assim, que podem ocorrer na escuta, que mais se aproxima da melancolia, né, ele vai falar que é o luto. E com uma grande diferença, que ele passa o texto todo ali justamente descrevendo essa diferença. Que no luto se sabe o que perdeu. Esse objeto perdido no luto, ele é conhecido. E lógico que uma situação de luto pode desencadear uma situação melancólica, porque até onde esse objeto conhecido que se perdeu não é traço inconsciente de algo maior, de que o melancólico não consegue dizer o que é. Fica de verdade ali um furo em alguma parte dessa estrutura, né? E você estava falando um pouco agora, né, que no texto que você leu, que a gente leu textos diferentes, leu textos incomuns também, porque nessa conversa em Sinvim aqui, a gente acabou lendo, independente dessa conversa, cada um acabou lendo Crime e Castigo, e foi muito Dostoiévski. Eu ainda não... Felipe, cuidado com o que você vai soltar aí. Não, mas eu ainda assim... Em aberto. De como eu tinha feito uma leitura de Crime e Castigo por um viés totalmente obsessivo, e você, quando foi falar, falou de um delírio de ruína, né? Assim, e de como isso, a neurose obsessiva e o delírio de ruína, essa estrutura da certeza de ruína, né, do melancólico, realmente estão muito próximas, muito próximas, e que se deu assim, né? Não tem como dizer assim, não há certo e errado nisso, né? Porque, enfim, é uma obra literária. Mas eu achei muito interessante já nessa conversa a gente poder dialogar e trocar nisso já, através de uma obra literária, dialogar da proximidade que tem mesmo, né? Essa estrutura melancólica de uma neurose obsessiva, né? De lidar com isso. Alguns autores assim que eu fui lendo, desde a Maria Rita Kelsch, que escreveu o prefácio da tradução que eu li de Luto e Melancolia, a própria Lombot, o próprio Freud, todos fazem essa menção entre a proximidade da melancolia com o supereu da neurose obsessiva. E isso, né, eu acho que era o que eu vinha sempre escutando na clínica e nomeando como essa pessoa tem um traço melancólico, o que é isso? E aí, né, nas pesquisas, eu fui vendo, eu fui encontrando, né, os textos que eu já tinha lido, que me ocorriam antes disso tudo, pensar alguma coisa na melancolia, era o Luto, Melancolia, óbvio, e o Introdução ao Narcisismo.
E aí, no livro da Lombortz, ela trabalha muito a questão da constituição do eu na melancolia, como se algo tivesse se dado ali na formação desse eu do melancólico que ficou capenga, ele não permitiu que ele formasse ali a ilusão de uma identidade, a qual nós neuróticos temos, né? A ilusão de uma identidade. E enfim, desde o texto Introdução ao Narcisismo, o Freud nos mostra, né, que o eu e o objeto eles vão alternando, não é uma coisa tão definida, que o eu é cindido, como se fosse a introjeção de traços dos objetos amados. E aí nisso eu cheguei no eu ideal, que seria, indo para o Lacan no estádio do espelho, o momento onde o bebê vê a sua imagem e o olhar da sua mãe permite que ele se olhar. E, de alguma forma, as queixas dos melancólicos sempre se remetem a uma falta de olhar. No livro do olhar materno, como se tivesse faltado esse olhar que formaria a ilusão do eu ideal, né, que seria oriundo do narcisismo dos pais, no sentido de aonde eu não pude ir, o meu filho vai. Ele vai ser tudo que eu não fui. Ou até do seu êxito, né? Eu sou tão bom nisso que o meu filho não tem como também não ser. Então, como se, né, na constituição do eu, do melancólico, tivesse faltado isso. E aí a Lombortz vai trazendo exemplos de sonhos de pacientes que ela escuta, onde ora no sonho, a mãe não tem olhos, a criança busca pelos olhos da mãe e não os encontra, ou encontra caídos no chão. Ora, a própria criança não tem os olhos. Então, tinha muito essa questão do eu ideal. E aí, em contrapartida, que é totalmente diferente, aí é que eu encontrei uma possível distinção, que eu me assegurei, entre o que seria essa ruína da neurose obsessiva, essa culpa, essa punição, esse martírio, esse super-eu horroroso, essa tragédia do destino do obsessivo, tudo isso que a gente também pode localizar num melancólico. O que seria isso no obsessivo? O obsessivo, ele tem sua identidade formada, né? Ele passou ali pelo ideal do eu, ele passou pelo eu ideal, e ele formulou um ideal do eu onde ele é um nostálgico, no sentido de que toda vez que ele supõe que ele está indo na direção contrária do desejo do outro, ele se martiriza, ele se culpa, ele se desgraça na vida. E o melancólico, ele, infelizmente, ele não conta com isso, com essa coisa que o obsessivo conta, né? O obsessivo, ele tem resposta para o que o outro queria dele. O melancólico, ele não sabe o que o outro queria. Então, ele vive procurando nos seus objetos um ideal do eu impossível de alcançar. E toda vez que ele se dá conta de que isso não vai ser alcançado, ele perde a própria identidade, né? Então, ele vai se desfazendo. Então, eu achei ali uma diferença, assim, estrutural entre o que seria essa desgraça do neurótico obsessivo, onde é por culpa, por estar desejando e se distanciando daquilo que ele acreditava que era o que fazia o outro amá-lo, do que da resposta que ele tem para o outro, do que o melancólico que parte sem saber do desejo do outro. Ele nada sabe. Pois é, isso me fez lembrar o próprio Luto e Melancolia, que ele vai falar que uma situação de luto pode acabar trazendo uma obsessão, né, uma estrutura obsessiva, mas justamente por isso, no luto há uma regressão, né, do ponto de vista do investimento libidinal dos objetos, mas isso que você falou, a identidade do eu está preservada na neurose, né? Então, e na melancolia, a identidade do eu, de fato, esse furo é na própria identidade. É algo anterior.
É algo e aí sim dessa regressão narcísica, né? Onde há uma dualidade, veio rivalidade na minha cabeça, dualidade e rivalidade Por causa do especular, é isso mesmo. Na regressão narcísica entre o eu e essa imagem do eu, né? Ali é eu com esse outrinho eu ali, né? Mais narcisicamente falando. E que, de fato, ali há uma falta inconsciente mesmo, né? E o que se faz? Na verdade, nessa falta, o que passa, de alguma forma, a ocupar, pelo que eu entendi ali, essa falta? É esse eu ideal enquanto objeto. Ou seja, o melancólico, diante dessa falta, né, ali radical, ele acaba objetificando um eu e colocando a sombra disso que está velado, né? E daí também essa crueldade, assim, que normalmente o melancólico tem a falar desse objeto eu, né? Essa depreciação, o medo do empobrecimento, mas, ao mesmo tempo, numa estrutura psicótica e uma estrutura das certezas, ao mesmo tempo, não adianta muito desdizer isso que ele está te trazendo, como também não adianta desdizer muito delírio, né? O delírio, de forma geral. Não é pela via da contrariedade, né? Do tentar entrar no mérito se aquilo é verdade ou não, que vai se conseguir alguma coisa ali. Pelo contrário, de alguma forma, no silêncio e de ofertar essa escuta, né? De que aquele objeto eu, de fato, é aquilo mesmo. E talvez seja até importante que seja. O Freud vai falar que isso é o que, de alguma forma, garante ou impede, é um impedimento ao ato do suicídio, por exemplo. Porque enquanto falando dele, né, enquanto objeto, né, esse eu objeto ali, né, e isso dialoga também, né, esse eu objeto na psicose, né, ele de alguma forma consegue manter esse distanciamento, é organizador, por mais que seja angustiante para nós que ouvimos isso, né, e às vezes dá até vontade, quando ele fala, não, imagina, você fez isso, fez aquilo, porque é isso, né? Às vezes essas críticas, na maioria das vezes, de fato, não tem um compromisso com o exame da realidade. Vou usar esse termo que o Freud usa, que eu achei muito bom, o exame da realidade que a gente faz. Enfim, mas, então, assim, podendo ver isso mesmo, um pouco de um tempo anterior a esse, do obsessivo, né? A obsessão é um tempo posterior, é um tempo secundário já, que dialoga muito com esse tempo anterior, dessa regressão narcísica, mas que na obsessão a identidade do eu está formada. Né? Na psicose, essa identidade, ela de fato está ali, tem um prejuízo nisso. Né? Que você estava me falando mais cedo, da hipótese do livro que você leu, de ser uma falha no imaginário, né? Sim. Ela diz que é uma falta do imaginário, a melancolia. É uma falta do imaginário. Na estrutura... Sim. Haveria simbólico, haveria real, mas que não haveria o imaginário para recobrir nada disso, né? Como se você pergunta, né, para pro melancólico, mas por que é tudo tão ruim? Assim, não sei, sempre foi, sempre vai ser, e é o que é, né? É o que é, vale o que vale. Né? Eles têm uma dificuldade em recobrir com eróticas, com a ficção. E o Freud fala isso, né? Quando você diz que não adianta desdizer
o que ele está dizendo sobre ele mesmo, é porque o Freud diz que, no fundo, ele é quem tem razão. Ele deve ter passado por um processo de autoconhecimento que ninguém aqui passou. Porque ele é capaz, né, de enxergar a miséria humana de uma forma que o neurótico não enxerga, né, com tanto imaginário recobrindo. Então, no prefácio da tradução que eu li do Luto e Melancolia, a Maria Rita Kell, ela fala isso, que antes do Freud, o melancólico era exaltado pela sua produção artística, né? Que aí eu acho que até você vai saber falar melhor disso, mas que o Freud ele traz o melancólico não tão grandioso e heróico como o melancólico anterior a ele. É como se ele falasse da natureza humana. O homem é mesmo essa miséria, essa desgraça. Ele faz de tudo para ser amado, faz de tudo para recobrir suas faltas. E quando o melancólico diz isso, ele não está mentindo, né? Mas se o neurótico visse isso tudo, ele não aguentaria. Eu costumo dizer que a psicose, eu já falei isso, da mesma forma que a gente pode ter, não é psicanalizar a arte, mas da mesma forma que a arte consegue transmitir aquilo que está no interdito, né? Aquilo que não consegue ser, muitas vezes, colocado em palavras, né? Mas a arte consegue dizer. E eu costumo dizer que a psicose também traz esse retorno do contemporâneo, do real, e que a gente também pode utilizar isso, de fato, como para entender melhor a percepção da realidade por essa via, né? Como uma obra de arte também. Antecipa muito, né? É uma coisa meio antecipatória que o artista tem e que o psicótico também tem. Então, eu fiquei pensando aqui nisso do imaginário e pensando assim de uma forma, tentando pensar de organizar assim mentalmente, internamente. De fato, um dos primeiros recursos que a gente tem para dar conta do real é o imaginário, né? Para dar conta disso, onde a gente nasce ali, né? Nasceu, está introduzido no real. E um dos primeiros recursos que a gente tem nesse primeiro tempo, nesse processo primário, é imagético. É o que, de alguma forma, costuma dar sentido, fazer sentido, pela própria imagem, que vai trazendo esse contorno. Então, você falando aí, você falou, né, dessa teoria e, de fato, dialoga bastante com isso, porque, assim, no primeiro contato com esse real, e esse real não nos poupa de nada, né, o real é real, né, enfim. E aí, de fato, essa miséria que o real também traz, né, e a princípio um furo do real, né, que pode ser tido também como a própria morte, né, e que é o furo no real, né, assim, talvez realmente no melancólico já ali muito primariamente, já nesse primeiro recurso, nesse processo primário imaginário de dar conta desse real, isso de fato também fure, né? E já faça esse furo ali também, essa falta nesse imaginário. Entendeu? Consegui, sei lá. Não sei. E aí, assim, eu pensando um pouco nisso também, me fez pensar também no suicídio, né? Que, de fato, é uma passagem ao ato, né? Em algum momento ali, há uma falha simbólica e, talvez, mais radical ainda, até uma falha imaginária mesmo, onde no imaginário já era tão primitivo, é tão primitivo a ordem,
o afeto, né, que vai gerando isso, que a pessoa ali na hora que passa o ato do suicídio, eu estou falando, né, nesse caso, ela não pode de fato contar nem com o simbólico e com o imaginário furado, com o imaginário ali, vou chamar assim, melancolizado ali, né? Nossa. E de fato fica ali mesmo nessa passagem ao ato, porque fica real demais, fica muita miséria, fica esse furo do real da morte, né? E isso me faz articular, lembrei, uma coisa que na psicose e no que eu falo muito sobre sujeito psicótico, e uma das coisas que sempre se fala que é uma provocação, né? Enfim, isso fala desse sujeito psicótico, é muita questão do desejo. Então, assim, não há sujeito na psicose, pelo menos o sujeito, como a gente entende como sujeito neurótico, porque não há falta, né? Então, se não há falta, não há objeto faltoso que causa desejo, né? Mas, nesse sentido, há uma falta no imaginário, né? Então, assim, aquela frase, eu acho que foi isso, do objeto A carregado no bolso, né? Ou seja, é algo que ele carrega, mas que está escondido no bolso, né? Que ele não consegue se dar conta que está ali com ele, mas está. e nessa posição, na melancolia, desse eu objetificado sobre a sombra dessa pulsão de morte, né? Porque é muita morte, muita miséria, né? Empobrecimento, ruína, morte mesmo, o próprio suicídio. Então, assim, e esse eu ali sendo falado, né, sobre essa perspectiva, enquanto eu ocupando esse objeto perdido, né, já lá no imaginário, se isso não é uma espécie ou um tipo de desejo, e talvez um caminho para articular um desejo na psicose. Um pouquinho antes dessa frase que o psicótico carrega o objeto A no seu bolso, o Lacan diz, nas frases anteriores desse texto, que o psicótico é livre porque ele é a sua própria causa. E é nesse sentido que ele vai falar isso, né? Assim, de que ele tem a causa em si mesmo. E aí eu não pesquisei isso, mas, enfim, eu vou falar aqui porque tem pessoas aqui que podem nos ajudar com isso, pensando em você mesmo, Tereza. O Freud diz, quando ele vai falar na melancolia, lá no Lucro e Melancolia, ele fala de um desejo alucinatório. E eu, de fato, não, apesar de achar que isso tem alguma coisa a ver com isso, por se tratar de uma pulsão de morte direcionada ao objeto eu, então uma pulsão com direcionamento lembra um desejo, né? E aí o Freud fala disso, desse desejo alucinatório. Então, assim, a melancolia eu acho que também sempre teve assim na cabeça, porque eu acho que é uma via para tentar entender como funciona o desejo no sujeito psicótico. Enfim, não sei, assim, pensando alto aqui, contigo. Enfim, que é isso mesmo, não é? Não sei, assim, são questionamentos, é uma conversa, não tem nada que acertar. Eu lembrei muito disso na nostalgia que você tem trabalhado, Yumina. Você não está falando com a Tereza? Cadê ela? Eu não sei onde ela está, mas eu estou falando contigo agora, que isso também me lembrou nostalgia. Tá no neurótico, né? Seria... É engraçado, porque a nostalgia que eu trouxe aqui, ela era definida pelo Milan Kundera como algo que se bastava por si só, né? Ela se alimentava por si só, tipo a tristeza do melancólico, né? Que não, ela se alimenta por si só, ela não faz laços, o nostálgico ele não quer se lembrar de nada, ele não quer
ele não consegue, né, agora já falando em psicanálise, não consegue distinguir os traços do que foi perdido, do objeto. O Freud fala, né, que o melancólico não é que ele não saiba o objeto que ele perdeu, ele conhece muito bem o objeto, ele não sabe dizer o que é que se perdeu junto desse objeto, né? Não consegue fazer essa depuração dos traços, né? Assim como seria alguém que cai em nostalgia, alguém que se alimenta da própria nostalgia. Acho que tem a ver com aquilo que eu trouxe da neurose, né? De nostálgico, do que ele foi um dia, daquele bebê super amado, a Sua Majestade o bebê, né? E uma eterna necessidade, tentativa de retornar a essa posição. Muitas vezes o neurótico se acovarda na vida porque não quer perder a posição narcísica daquele eu poderia ter sido, mas eu não paguei para ver, porque quando você paga para ver, acaba descobrindo que você talvez não fosse tão brilhante, tão maravilhoso assim. O que eu achei interessante quando você estava falando do imaginário e trazendo a questão do destino, essas coisas, a Lombortz, ela fala que o destino, ele vem para o melancólico como vou falar suplência, tá? Mas aproximando da psicose, como se fosse algo que suprisse essa falta de imaginário. Então, se o melancólico consegue, pelo menos, depositar no destino a sua desgraça, ele trataria de alguma forma resolvendo essa falta imaginária qual ele tem. No destino? Como assim no destino? De destino de vida, assim mesmo? De uma breve... Se para o neurótico a gente fala, chega do destino, pelo amor de Deus, vai ficar botando a culpa no destino para sempre. O melancólico talvez seja um bom caminho, que ele pelo menos articule a sua desgraça, a sua miséria ao seu destino, cria alguma coisa. Só um comentário, a Tereza falou que quer falar, lógico que... Com certeza. Mas assim, me veio na cabeça que o único destino que a gente tem certeza, de fato, de todo mundo, é a própria morte, né? Então, assim, que destino é esse também, né? Enfim, que o melancólico, de alguma forma, na falta do imaginário, alguma falta no imaginário, vai em busca desse destino que você falou, né? Que se sabe, mas não se sabe o quê, ou tenta se ver lá o quê. Mas o único destino que está para todos, que me veio na cabeça assim, rapidamente, é de fato a morte, né? Tereza, fale, Tereza. Por favor. Então, boa noite. Muito boa a conversa que vocês estabeleceram, bem bacana. Eu não vou falar muito, porque eu sei que o tempo está curtinho. Vou só trazer algumas contribuições que eu acho que são importantes para as coisas que vocês estão discutindo. Primeiro, dizer que a Ilmina trouxe uma coisa bem bacana, que é a propósito dessa falência do imaginário na melancolia, e ela diz respeito exatamente a essa falta de investimento. É como se o sujeito estivesse sendo segurado e, de repente, ele cai. Ele cai e cai mesmo, no vazio, né? Ele não tem o suporte do imaginário, justamente, que tem a ver com a fantasia, porque a fantasia é esse recobrimento do real que permite ao sujeito abordar e, portanto, simbolizar algo desse real. O verdadeiro, o melancólico, né? A melancolia vera, o que ela mostra é essa impossibilidade de simbolizar o real. Por isso que as coisas na existência do melancólico têm esse valor. A palavra árabe para isso é muito bacana, maktub, ela trouxe também, que é o destino. É um destino impossível do sujeito poder contornar, né?
ele vai em linha reta para o buraco, não tem meandros, não tem cor, né? Então, essa era a primeira observação que eu queria fazer. A outra coisa que eu achei interessante que você trouxe, Felipe, que diz respeito a essa história de que o melancólico ele não tem uma causa que o antecede e que o faz desejante em função dessa causa do outro. Exatamente porque manca esse olhar do outro. E, portanto, você disse, ele é causa dele mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, é paradoxal isso, porque há aí algo da ordem de uma impossibilidade. Porque o sujeito ele é o desejo do outro. E é isso que é enigmático. E é isso que é, ao mesmo tempo, profundamente angustiante. Porque o sujeito não tem uma resposta objetiva para o que é o desejo do outro, exatamente porque o desejo do outro lhe é interditado. E aí a gente se defronta com a questão do superego estrutural. O que acontece na melancolia, quando você coloca as coisas nesses termos, evidentemente seguindo, né, o que você está trabalhando em Lacan e também no próprio Freud, no texto do Luto e Melancolia? Eu entendo que, na verdade, esse causa de si é o sujeito não ter nenhum elemento que o salve, que o resguarde do real. As suas experiências estão sempre, de alguma maneira, impossibilitadas, né, de fugir desse maktub, desse destino, né, terrível. Por isso que ele vê o mundo sem cor, ele vê o mundo nada, ele não consegue fazer nenhum investimento, né? Nenhuma fantasia sobre as coisas são o que elas são. E, portanto, ele é esse pedaço de carne jogada no mundo sem nenhuma razão de ser. Eu tenho um paciente, é um paciente novo, é um adolescente, que é um menino muito interessante, de uma melancolia. Ele vem falando o tempo todo, né, que ele não vê a menor graça na vida, que a vida não tem a menor graça, não tem o menor sentido. É um garoto que, enfim, que a gente pode dizer um menino bonito, um menino inteligente. Ele é quase gênio, esse menino, se é que ele não é gênio. Não posso falar muito, eu fico com receio. Enfim, mas é muito impressionante a fala do melancólico, porque é isso, né? Ele não consegue encontrar, nem mesmo no suposto encontro amoroso, algo da ordem dessa vestimenta imaginária que dá cor aos objetos no mundo. Então, o encontro não é amoroso, o encontro é cruamente sexual. É pura satisfação orgânica. Não tem fantasia. Então, esse é o outro apontamento que eu acho que é importante. E voltando para o livro da Lambotte, que eu recomendo a todos que queiram estudar a melancolia, porque é um livro, me parece, bastante completo. Foi a tese de doutorado dela, e ela é uma pessoa extremamente meticulosa no estudo dela. Tem uma passagem que é muito impressionante, que ela fala que a história do melancólico, ao contrário do obsessivo, né, ele é aquele que passa pelas identificações sem fixar nada. Exatamente porque esse olhar que dá sustentação e dá garantia do sujeito poder se identificar é exatamente o que falta. Então, ao final da terceira identificação,
não se constitui nenhuma fantasia originária. Ele é, na cena do que seria fantasia, você tem o sujeito e o objeto, ele é o objeto que cai da cena. E, portanto, não tem o sujeito do outro lado, né? Não esquecendo que o objeto é o que divide o sujeito, é o que cria a equivocação, a equivocidade entre o ser e não ser, entre o ter e não ter o falo. Eu vou me deter por aqui, porque eu sei que deve ter gente aí querendo falar, senão eu começo a falar aqui e não paro. Mas, olha, eu queria dizer que eu gostei imensamente das apresentações de vocês dois. Muito bacana. Sigam estudando melancolia. Tem muita coisa para a gente aprender ali. Eu também. Tem. E é algo muito clínico, né, Tereza? É algo que vem muito da clínica mesmo, né? Assim, eu percebo isso, falei isso com a Yumina. Mas, Tereza, você falou isso de não conseguir investir em nada nessa realidade externa, né? É tudo sem cor. Então, o que resta é o investimento narcísico nele mesmo também, né? Autoerótico. Autoerótico. Não é narcísico, é autoerótico, eu acho. Obrigado. Isso é um autoerotismo e com um único destino, que nesse autoerotismo, de fato, é conhecido, né? Que é esse destino que, na verdade, a ligação erótica, heteroerótica, né? Assim, de ligar ao outro, que é o que a gente vai falar de eros, de vida, né? O autoerotismo acaba, de alguma forma, aniquilando mesmo, né? Mas, na verdade, eu cometi um equívoco, porque quando a gente fala de autoerotismo pura e simplesmente, a gente está mais referido à questão do autismo. De fato, você pode falar de narcisismo, sim, porque ele não está fora da linguagem, né? Entretanto, você tem razão, o investimento é nele mesmo e, portanto, é esse narcisismo que não está referido à experiência edípica enquanto tal, que requer a fantasia, né? Só há experiência edípica porque há fantasia originária, né? Então, só retificando o que eu falei. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Contribuições? Eu acho que seria bacana vocês seguirem falando um pouco mais. Eu acho que a gente ainda tem algum tempo, porque, por exemplo, seria bacana se vocês pudessem falar alguma coisa dessa experiência bastante atual que nós estamos tendo, como, não sei se na clínica de vocês, porque eu acabei de falar de um caso que me chegou em função da pandemia, mas eu acredito que tenha também, junto a outros colegas, como essa situação do sujeito ficar completamente isolado ou isolado com seus familiares, isso pode ser o trigger point para o surgimento dessas situações, né, desses estados melancólicos. E seria bacana se vocês pudessem falar um pouquinho mais, e eu sei que a Yumina me disse que ela conseguiu entender um pouco mais essa diferença entre melancolia e estado melancólico, né, que é diferente, estado melancólico é uma coisa do neurótico. O que essa situação atual estaria propiciando, né, esse aparecimento não só de situações de pacientes melancólicos que caem efetivamente na melancolia, mas também da exacerbação desses pontos, desses traços melancólicos. Seria legal se vocês pudessem falar um pouquinho disso. O que vocês acham? Acho que dá um pouquinho de tempo. Antes de falar disso, eu queria só acrescentar um exemplo que eu achei tão incrível desse livro da Lambotte, voltando na história do olhar.
que falta ao melancólico, esse olhar que dá a ele uma identidade, que faz com que ele se identifique a partir do olhar do outro. Ele traz é engraçado que ela vai trabalhando também, citando a Melanie Klein, o Winnicott, mas dando a leitura que ela tem lacaniana, do que tanto a Melanie Klein quanto o Winnicott trazem das suas teorias. E aí ela traz uma coisa que o Winnicott faz, que fala assim, essas crianças que têm um olho muito vivo e que ficam olhando todo mundo, e que você fala assim, nossa, esse vai ser muito vivo, esse vai ser muito esperto quando crescer, vai ser uma coisa... A Lambert vem e diz que é justamente o contrário, que essas crianças, elas podem ver o olhar do outro, só que elas não conseguem se ver no olhar do outro. E que isso é uma coisa, né? Que isso é um traço da melancolia, onde ela vê o olhar do outro, mas não se vê nesse olhar. E justamente ela busca se ver no olhar. Daí a vivacidade. É interessante isso. Eu não lembrava desse pedaço. E eu acho que isso dialoga um pouco também, um pouco mais com a cena contemporânea, né? Teresa, trazendo assim desse estado melancólico, não de uma melancolia, mas e até um texto, né, que foi divulgado, enfim, há um tempo aí, acho que semana passada, sobre o suicídio, e falando da beleza horrenda do suicídio, né, que eu comecei falando sobre como é desse paciente psicótico, falando que ele ficava bonito triste. E aí a gente falando de destino, e até a ilustração, né, do hiperrealismo, né, é uma foto de um quadro, né, desse movimento do hiperrealismo da Ofélia, né, Hamlet, que comete suicídio, né, e dessa beleza horrenda, porque talvez, Teresa, o que eu tenho visto e cada vez mais, e principalmente entre jovens, e que eu tenho escutado também, é de fato uma idealização, uma miragem de que o suicídio tem alguma beleza, ludibriado por essa eternidade. Então, assim, a gente pensando nesse estado melancólico, onde há essa regressão narcísica mesmo, né? Como esclarecido, assim, e dele conseguir olhar para si mesmo e se dar conta desse destino, e de justamente, talvez, não poder simbolizá-lo, né? O que resta é justamente essa miragem, essa ilusão de que a morte é uma saída, né? O que eu tenho porque o psicótico, ele quando se suicida, ele literalmente ele se transforma nesse resto. Ele é a queda do objeto. Tudo quando cai da janela, né? Ele cai da cena do mundo, né? E então, assim, eu achei importante isso, porque nesses estados melancólicos que a gente escuta, é muito comum ver isso mesmo, essa idealização dessa miragem que a morte, né, pode ganhar algum lugar ilusoriamente, né, de eternidade. Então, assim, eu penso que e nessa situação contemporânea, e com esse estado de não saber, né, de falta de sentido, e o Sérgio falou acho que foi o Sérgio, não sei, alguém falou, sei lá, posso estar confundindo aqui, às vezes eu faço várias associações assim, mas, enfim, eu escutei em algum lugar, que é justamente onde talvez a religião também entre um pouco nisso, nesse estado de dar sentido às coisas. Aquilo que não se faz sentido, a religião tem um sentido para tudo, né? E entra muito nesse buraco, nessa falta imaginária também. E muitas vezes o sujeito se sustenta na religião exatamente para não se matar. A Renata está querendo fazer uma pergunta, ela colocou aqui.
Vou abrir aqui. Gente, obrigada. Até achei que está um pouco tarde já para fazer pergunta, mas é que me ocorreu, escutando vocês, né, pensar o que é possível para a psicanálise fazer na clínica com o melancólico, né? Se a psicanálise vai oferecer uma escuta desse real, ou se é possível uma espécie de criação pela via do imaginário. Essa é a minha pergunta. Eita! E aí, Yumina? É ótima para a gente levar, cada um com... Posso responder alguma coisa? Oba! É interessante a pergunta da Renata. É bem uma pergunta clínica, Renata. Olha, eu acho assim, eu tenho alguns pacientes melancólicos, já tive outros, mas tenho alguns pacientes, até uma hoje mesmo retornou, que estava fora da análise há um bom tempo, e ela retornou exatamente por conta dessa situação atual. Ela é uma menina complicada. Eu acho que, na verdade, o analista, sempre nessas situações extremas, o que ele pode fazer é acompanhar o sujeito. Oferecer uma suplência possível. Às vezes isso funciona, às vezes não, né? Eu tenho, na minha história como psicanalista, tem uns 42 anos que eu estou na psicanálise, eu tenho duas situações de morte, né? Que eu, assim, não do sujeito estar no trabalho analítico e se matar, mas aquilo que eu chamo de morte do suicídio branco. O sujeito interrompe a análise para poder se matar. Tempos depois, eu venho a saber que o fulano, ou que a fulana, que eles morreram, né? Então, eu acho isso também traz para o analista a dimensão do que deve ser seu trabalho. O analista não pode tudo, tem limite para aquilo que a gente pode oferecer como suporte para o sujeito fazer o seu atravessamento da fantasia quando se trata da neurose e poder minimamente, pelo menos tentar, né, a construção de algo que faça suplência a essa crueza do real. Porque justamente o problema maior da psicose é não haver nenhuma separação entre o sujeito e o outro. Ele está diante dessa boca devoradora do outro, né? O superego, por incrível que pareça, e vocês falaram aí do supereu na neurose obsessiva, ele, por um lado, ele impõe, obriga o gozar, mas, ao mesmo tempo, ele protege o sujeito do real. Ele é estruturante para o sujeito, ele é necessário. E tem um capítulo nos escritos que o Lacan fala, que agora eu estou tentando lembrar, que ele vai falar do conhecimento paranoico. E ele vai dizer que esse conhecimento paranoico, que antecede a constituição do sujeito na imagem do espelho, ele é absolutamente necessário. Quando isso não acontece, o sujeito justamente não pode constituir o imaginário, porque falta o olhar do outro, né? Falta essa separação. Então, Renata, eu acho que o trabalho analítico nessas situações, o que é possível fazer é acompanhar o sujeito, dar a ele minimamente as condições para ele tentar essa suplência. Às vezes funciona, às vezes não. Tereza, só alguns para encerrar assim mesmo, né? Assim, Tereza, só um dado curioso, assim, a gente falou da religião, né? Eu falei, você trouxe da religião para não tentar o suicídio, mas assim, tanto o excesso de sentido também pode levar a isso. Verdade.
Hoje a gente sabe que as pessoas religiosas cometem mais suicídios do que as não religiosas. E as religiosas de orientação protestante está maior do que dentre os católicos. Sim. Então, isso são dados recentes. Aham. Outra coisa, já falando... Mas eu estava falando do buscar a religião, entendeu? Não sim, do sim, efeito buscar. da religião. Isso. E aí, vou articular isso, dessa busca, por um sentido, né? E articular isso porque eu tenho uma... de história de atendimento recente, tem uma história parecida com o que você citou, de um suicídio, né? De uma pessoa que eu atendia e que também interrompeu os atendimentos, a princípio de uma forma cheia de sentido, vou falar isso aqui agora, desse interrompimento e de uma coisa de estar bem, né? Assim, do ponto de vista psiquiátrico. E a notícia que eu tenho depois de um tempo, através do irmão, é do suicídio, né? Então, enfim, compartilhar isso de poder sair desse lugar que talvez a psicanálise sustente, de não ficar forçando sentidos, de fato, poder acolher um discurso, de poder, pela letra, pela escuta, simplesmente acompanhar. E sem garantia de que isso vai poder evitar alguma coisa. Enfim, foi isso, assim. É isso, gente. Acho que por hoje é só. Nos meses que vem nos encontramos. Começou uma obra no meu consultório aqui do lado, não sei se está aparecendo aí. Começou exatamente às 8, é um sinal, um corte para acabar. Tá bom? Beijo. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Beijo, obrigada, gente. Maravilhoso.